Caros amigos do PCI Concursos, caros amigos concursandos, nós estamos aqui de volta. Eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil, e nós estamos tratando de responsabilidade civil. Nos nossos últimos encontros, nós estamos tratando e falando um pouquinho, estudando sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Esses pressupostos que são sempre objeto das provas e dos concursos, das questões objetivas e subjetivas. Então vamos seguir sempre atentos nesse nosso estudo dos pressupostos. Nós vamos começar a trabalhar hoje, então, caros amigos, falando do dano, propriamente dito, que é o segundo pressuposto da responsabilidade civil. O dano, que é sempre nos remete a um estudo bastante questionável, né? Com muitas questões, com muitos problemas. Então, nesse estudo da responsabilidade civil extracontratual, nós então vamos agora focar no dano. O dano que é um defeito que ocorre quando há um evento lesivo, né? Uma parte da doutrina, e claro, a doutrina dominante diz que chama o dano de um defeito, né? E que decorrente, né, desse ato lesivo. Nós precisamos destacar, né, já para início da nossa conversa, que esse dano ele pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. O dano patrimonial é aquele que afeta diretamente o patrimônio da vítima, causando uma diminuição, né, uma perda do patrimônio, né, há uma lesão expressa a esse patrimônio. E há também o dano extrapatrimonial. Nesse caso, não se fala nem em reparação propriamente dita, né? Ou melhor, não se fala, né, em ressarcimento do patrimônio, mas sim se fala numa forma de tentar recuperar, né, no sentido de tentar colocar, né, uma compensação, uma recompensa, né, no dano, o chamado dano extrapatrimonial. O dano extrapatrimonial normalmente é chamado de dano moral. Mas vamos voltar ao nosso slide, caros amigos, né? Vejam que, então, dano patrimonial, extrapatrimonial. O dano extrapatrimonial normalmente é confundido com o dano moral, né? Por quê? Porque o dano moral no nosso ordenamento, ele extrapola muito, né, a dor, a angústia, e acaba cabendo, vamos assim dizer, uma responsabilidade para os outros interesses, para outros direitos da personalidade, né, também. Então, vejamos aqui como que o legislador e como que são entendidos esses danos. Vamos ficar então com o dano material num primeiro momento. Então, nessa primeira análise, nós temos o dano material, chamado dano patrimonial, aquele que atinge diretamente o patrimônio do lesado, diminuindo-o, né? Ou se havia expectativa de aumento patrimonial, essa expectativa restará frustrada. Então vejam, nós temos em sede de dano material o que a gente chama, né, de ressarcimento propriamente dito, por intermédio de uma ação indenizatória ou do exercício da pretensão indenizatória. Nesse caso, busca-se tentar restabelecer o estado anterior, né? Então, se houve um acidente de trânsito e esse acidente causou uma perda material considerável em relação ao veículo, por exemplo, o veículo restou todo danificado, o que a gente chama de PT, né? Perda total do veículo, haverá um ressarcimento do veículo, né, pelo valor ou por um veículo equivalente, tentando se restabelecer o estado anterior. E quando se fala em patrimônio, é possível se restabelecer o patrimônio anterior, mesmo que as coisas sejam infungíveis, né, porque é possível se restabelecer
Isso. Então, nós temos em sede de responsabilidade, pelo dano patrimonial, né, ou que recai no patrimônio, o que? Nós temos danos emergentes, que é o chamado dano positivo, e os lucros cessantes, também conhecido como dano negativo. O dano emergente, ele se caracteriza justamente pelos prejuízos que a vítima já sofreu. Então, é a perda do objeto, a ruína do objeto, houve um prejuízo efetivo ao patrimônio do lesado, uma diminuição patrimonial considerável em razão do evento lesivo. E os lucros cessantes, né, eles são caracterizados por aquilo que se deixou de ganhar, né, por aquilo que se deixou de ganhar. Sempre lembrando e chamem atenção, caros amigos, para a palavrinha razoavelmente, ou seja, para aquilo que razoavelmente se deixou de ganhar. Tá? O prejuízo ao patrimônio não é atual, mas iminente. Há uma iminência de se perder. Por isso que são chamados de lucros cessantes, aqueles lucros que se teriam. Nesse caso, nós podemos citar o artigo 949 do Código Civil e nós vamos fazer a leitura, então, do artigo 949 para entender este exemplo. O legislador diz assim para o concursando que, no caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Então, caro amigo, chamem atenção, destaquem para o artigo 949, o que o legislador diz assim, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença. Sublinha até o fim da convalescença, quer dizer, se a vítima ficar afastado das suas atividades profissionais habituais, por exemplo, durante 60 dias, a indenização também deverá, patrimonial, obviamente, a indenização patrimonial deverá atender esse prejuízo decorrente do afastamento, até que o sujeito efetivamente possa voltar a trabalhar efetivamente. Então fica aqui um exemplo bem claro de lucros cessantes, comum, diga de passagem, especialmente quando a saúde foi atingida pelo evento lesivo, ok? Então vamos aqui continuar tratando do dano propriamente dito, para falar especificamente agora do dano moral. Para falar do dano moral, que é um tema que revela nuances absolutamente interessantes e que sempre merece o nosso destaque. Vejamos então que o dano moral, né, conhecido como patrimonial, como nós já falamos, né, ele será reparado e não ressarcido. O que se ressarce é aquilo, o material, aquilo que se pode voltar ao estado anterior. E isso é cabível nas hipóteses de responsabilidade patrimonial. No caso de dano moral, se repara porque não dá para voltar ao estado anterior. Nós vamos ver por quê. Vejam, quando nós falamos em dano moral próprio, né, nós vamos falar daquele dano
que o ato lesivo causou, né, na vítima por força de uma ofensa tão severa que atingiu o quê? Que atingiu a honra, que causou dor, que causou angústia, constrangimento à vítima, né? São atos que causam danos a um patrimônio, vamos assim dizer, de chamar de patrimônio, né, pessoal, da personalidade do sujeito, que não dá para ser medido em coisas, né? São bens imateriais. Quando esse dano recai sobre esse patrimônio, entre aspas, imaterial, nós temos então o chamado dano moral próprio. E por isso que não é possível restabelecer o estado anterior, né? Não é possível retornar ao estado coante, porque a dor já foi causada, a angústia já foi experimentada, o constrangimento já existiu. Então, por isso que a doutrina chama atenção, e nós também chamamos a atenção aqui, que dano moral, ele será reparado e não ressarcido, como é, eventualmente, o dano patrimonial. Então, vejam, a doutrina chama o dano moral, né, de preço da dor, né, do latim precium doloris, né, o preço da dor propriamente dito, né? Em contraponto, nós temos o dano moral impróprio, né, que é justamente aquele que causa lesão aos direitos da personalidade, né? Aquele que causa efetivamente um dano aos direitos da personalidade, né? Como, por exemplo, o nome, né? Imagem, e assim por diante, né? Então nós temos aí o chamado dano moral impróprio. Talvez não cause dor, mas atinja esses interesses. Bom, nós temos também, e é importante vocês chamarem atenção, o chamado dano moral objetivo, ou dano moral in re ipsa, né? Conforme a doutrina chama. Olha, esse tema, caro concursando, é bastante importante porque ele trata da responsabilidade civil e o dano, que nesse caso é presumido, dano moral presumido. O dano moral presumido sempre foi polêmico. Nós destacamos isso para a jurisprudência. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nós vamos ver bem qual é a evolução do dano moral presumido. Num primeiro momento, o dano moral foi presumido quase que em todos os casos. E ajudou esse tipo de entendimento ajudou a se criar a chamada indústria do dano moral. Aí o próprio STJ aos poucos foi revendo os casos, foi revendo as situações de dano moral e verificando que não se deveria tratar o dano extrapatrimonial, o dano moral, dessa maneira, né, como presunção, né, como ocorrendo em todos os casos. E então a jurisprudência passou a limitar a presunção do dano moral, né, e nas hipóteses, nos casos levados então a juízo. Então o que nós temos hoje, né, é que o dano presumido não é uma regra, né, nós temos situações aqui muito claras, né, temos alguns exemplos no nosso slide, de dano moral presumido. Por que presumido? Porque não precisa ser provado por quem o alega. Quais são os exemplos? Pais que demandam a perda de um filho, pessoa incluída indevidamente no SPC, Serasa, né? naqueles órgãos de defesa do crédito, abandono afetivo, extravio de bagagem. São todos exemplos, né, de dano moral objetivo em que não há necessidade de provar o dano propriamente dito por quem o alega. Além disso, é interessante nós citarmos aqui, caros amigos, as súmulas 388 e 403
do STJ. Então vamos lá verificar o que essas súmulas trazem para a gente nesse sentido, complementando o dano moral objetivo. 388 do STJ, a súmula 388 do STJ, diz assim, que a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então, além dos exemplos que nós citamos aqui, nós temos matéria sumulada no STJ quanto à devolução do cheque. Então, a devolução indevida do cheque causa dano moral. E ainda um outro exemplo, uma outra situação, é a súmula 403, a súmula 403 do STJ, que diz o seguinte, olha que como a súmula é clara, tá? O estudo das súmulas também é muito importante. Então, quando nós fizermos menção a uma súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do STF ou de algum outro tribunal, chamem atenção, sublinhem. Se não deu tempo de anotar o teor, voltem depois nos estudos, releiam, marquem, chamem atenção, caro amigo, porque também nas provas e nos concursos essas súmulas são sempre mencionadas. Então, a súmula 403 é a presunção de dano moral. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Aqui nós temos um dano moral impróprio, porque atinge um direito da personalidade, como nós já falamos, e não depende de prova. Quando não depende de prova, o dano moral é objetivo presumido. Ficam aqui estes exemplos. Muito bem, nós então vamos tratar ainda dos seguintes aspectos do dano moral. Vejamos, o chamado dano moral subjetivo, em contrapartida, é o dano moral que precisa ser provado. Chamem atenção, caros amigos, caros concursandos, para a regra. A regra é o dano moral subjetivo, a exceção é o dano moral objetivo que não precisa ser provado. E aqui nós chamamos, inclusive, atenção para um dispositivo do Código de Processo Civil, o 373, inciso 1º, que trata especificamente do ônus probandi, o ônus da prova. Quando nós falamos em ônus da prova, nós sempre lembramos que o Código de Processo Civil ele é guiado por dois sistemas, o ônus da prova ou a carga probatória estática ou a carga probatória dinâmica. O nosso novo Código de Processo, no artigo 373, adota os dois padrões. Continua valendo a carga probatória estática, naquelas hipóteses em que o legislador expressamente prevê a quem incumbe a prova, ou na ausência de provas, sobre quem recairá o ônus, e ainda há a chamada carga probatória dinâmica, que é aquela nada mais é do que a possibilidade de inversão do ônus da prova. Nesse sentido, vamos rapidamente fazer a leitura do artigo 373 do Código de Processo, para nós identificarmos o ônus da prova lá no 373. No 373 nós temos o ônus da prova incumbe, primeiro, ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. E é aqui justamente que nós temos o dano moral subjetivo, naquelas hipóteses em que há necessidade de se provar efetivamente a ocorrência do dano moral. O inciso 2º do 373 fala que compete, então, ou incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No parágrafo 1º do artigo 373, nós temos a possibilidade de inversão do ônus da prova, a chamada teoria da carga probatória dinâmica. O parágrafo 1º do 373 diz que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Aqui nós temos então a inversão do ônus da prova. Então é interessante nós relacionarmos essas teorias da prova, da inversão, ou melhor, também do ônus da prova estático ao dano moral subjetivo. Ainda é importante nós destacarmos o chamado dano moral direto, o dano moral direto e o dano moral indireto. O dano moral direto, sem dúvidas, atinge efetivamente a vítima, é apenas a vítima, e o dano moral indireto atinge a vítima e uma terceira pessoa. E aqui nós temos um nome para destacar, chamem atenção, que é o chamado dano em ricochete, ou seja, é aquele que acaba atingindo uma pessoa, atinge a vítima, mas por consequência ricocheteando e atingindo um terceiro. Tá? É importante, então, vocês chamarem atenção para essa situação aqui do dano moral indireto ou em ricochete. Muito bem, e aí para a gente, então, pensar, eventualmente ainda em dano, nós temos três questões. Primeira, quantificação do dano moral. Como é que se quantifica o dano moral? Essa é uma questão bastante difícil, não é fácil quantificar, isso daí vai ser analisado caso a caso, porque não há parâmetros absolutamente objetivos falando quanto que se deve de dano moral. Não há nenhum dispositivo legal dizendo que na perda de um ente querido o agente causador deverá ressarcir a vítima ou ressarcir, o melhor, os pais daquele que faleceu em 1.000 salários mínimos. Não existe essa tarifação. E aí a gente já aproveita e trata da segunda questão. Pode ser tarifado, ou seja, pode existir uma lei tarifando, dizendo quanto que vale um dedo que foi cortado, ou qualquer outro, qualquer outro dano moral, ofensa à imagem, enfim, é possível ter esse rol de tarifação de valores. Olha, na nossa doutrina, quem seja absolutamente contrário, e essa é a tese que prevalece, não é possível tarifar porque isso ofenderia vários princípios constitucionais, inclusive o princípio da igualdade, e então não é possível se tarifar, e essa é a corrente predominante. Mas em nossos tribunais existem aqueles que defendem que é possível sim tarifar, existindo quase que uma lista de valores para os danos, para os danos morais, para situações. Mas o entendimento que prevalece é que o dano moral não pode ser tarifado e qualquer lei que tente tarifar seria inconstitucional por ofensa principalmente ao princípio da igualdade. E além disso, nós podemos pensar em outra questão, em outras duas questões. Existe dano estético? Ele pode ser cumulado com outros danos, com danos patrimoniais, por exemplo, ou até mesmo com dano moral. Bom, então surgiu uma dúvida, surgiu uma discussão em torno do dano estético, se ele não é uma espécie de dano moral. E aí a doutrina acabou defendendo a tese que o dano estético é diferente do dano moral, porque o dano estético ele decorre de lesões, de marcas aparentes, que ficam no corpo das pessoas, enfim, vítimas de um acidente, vítima de um ato lesivo, e essas lesões causam um mal estético capaz de indenização, um prejuízo marcante, além do dano moral, da dor, do constrangimento, enfim, e dos danos patrimoniais. Então vejam, ele pode ser cumulado
há quem defenda justamente essa tese. Inclusive, nós temos súmulas do STJ que tratam desse tema. Nós temos, em primeiro lugar, a súmula 37 do STJ. Vamos lá, mais uma vez, caros amigos. A súmula 37 diz que são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Então, vocês podem verificar, caros amigos concursandos, que o Superior Tribunal de Justiça tem uma tendência pela acumulação de danos. E aqui a súmula 37, conhecida súmula 37, que vocês devem chamar a atenção, sempre objeto de questionamento nas provas e nos concursos, se demonstra importante, né? A acumulação efetiva de danos patrimoniais com danos extrapatrimoniais, ou os chamados danos morais. Agora vejam, caros amigos, a súmula 387. A súmula 387, ela vai um pouquinho adiante, ela vai um pouquinho mais longe e diz assim: é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Dano estético e dano moral. E a súmula 387 diz que os danos materiais podem ser acumulados com os danos materiais com os morais. Então nós podemos ter em uma demanda cumulação de danos patrimoniais, materiais, morais e estéticos, né, de acordo com as duas súmulas. E é interessante a súmula 387 porque ela acaba admitindo que os danos estéticos e o dano moral são diferentes. Então seria a chamada teoria da reparação integral, né, reparação integral, que deve efetivamente mover, né, integralmente, deve trazer luzes para a indenização de maneira que ela possa realmente recompor, na medida do possível, todos os danos causados à vítima. Caros amigos, foi mais uma vez, né, importante nós estarmos juntos. Muito legal estar aqui com vocês, trabalhando esses pressupostos da responsabilidade civil. Um abraço e até a próxima.